Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Aqui. Estamos aí iniciando o que chamado aí a Semana Santa. Uma semana onde as pessoas estão mais interessadas, vamos assim dizer, mais interessadas em Deus, em Jesus. As pessoas até nem carne não comem, né, nessa semana, só come peixe. Eu também como peixe nessa semana, mas como carne também. Mas existe um desejo, uma intenção das pessoas, do ser humano, daquele que crê em Deus, ainda que não, de buscar a Deus, de conectar-se ou reconectar-se a Ele. Uma semana importante para a gente pregar o Evangelho. Uma semana importante para a gente falar de Jesus, para fazer aquele convite para ir para a célula. Essa semana é a Semana Santa, é a semana de ir para a célula, é a semana de ir no culto do espetáculo de Páscoa. Culto de Páscoa, culto especial de Páscoa. Então, essa semana está tudo indo a favor. Vamos aproveitar, amém? Já achou Lucas 23? Lucas 23, 39 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-no, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Fecha a tua Bíblia aí, fecha teus olhos. Pai, nesta hora mais uma vez nós te pedimos, vem falar conosco, Deus, vem falar no nosso coração, através da tua palavra, Deus, segundo a tua vontade. Ministra em nós, ministra sobre nós, que nós possamos ouvir a tua palavra, que possamos guardá-la, compreendê-la. Dá-nos, Deus, um ouvido sensível à tua voz, que o nosso coração e a nossa alma possa deleitar-se agora neste momento em que o Senhor lança sobre nós a tua verdade. No nome de Jesus nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém? Se assente, fique tranquilo. Eu ia dizer para vocês, espiche as pernas aí, mas não dá, né? Então espiche os dedos do pé só aí, espiche os dedos. Uma relaxada. Glória a Deus. Ó, irmão, ó. Estava falando aqui agora sobre essa semana, a semana que começa agora, a Semana Santa. Esse momento em que as pessoas têm essa intenção, esse desejo, essa vontade, talvez não vontade, mas é já um hábito, é um costume, de que na Semana Santa, ou na Sexta-feira Santa, ou no domingo de Páscoa, é um momento de voltar-se a Deus, é um momento de estar atento em Deus, de buscar a presença de Deus de alguma forma. As pessoas estão começando nesta semana, essa é a intenção, essa é a ideia, essa é a expectativa, pelo menos. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos também estar atentos às expectativas que nós lançamos em relação a Deus. As expectativas que lançamos em relação a Jesus, não apenas nesta semana, não apenas na Semana Santa, mas em todas as vezes que nós nos chegamos a Ele, todas as vezes em que temos Jesus presente onde nós estamos, ou que presenciamos a Jesus. Eu quero falar hoje sobre essa expectativa, porque nós lemos o texto aqui, e cabe dentro da semana, o momento em que Jesus estava já crucificado. Jesus estava já dependurado na cruz,
vivendo as suas últimas horas nesta terra. Já o projeto de Deus, vivendo o ápice do projeto. Era o ápice de tudo que foi construído desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus ali mesmo ainda proficia seus juízos. Lá ele já deu uma promessa de um Salvador. Lá mesmo no Jardim do Éden, Deus prometeu que não perderia o homem para sempre e que faria algo para resgatá-lo. E ao longo dos anos, milhares de anos, a lei e os profetas apontaram para Jesus, apontaram para o dia, para o momento. O livro de Isaías fala sobre o momento da crucificação, fala sobre aquilo que seria o ápice da história da humanidade. Jesus estava ali crucificado, Jesus estava ali encerrando a sua obra aqui na terra. Eram as últimas horas de Jesus, talvez já cansado, talvez com certeza já ferido, machucado, com dores, grandes dores, quem sabe já iniciando, ou se não já avançado um processo febril, devido às inflamações dos machucados feitos no dia anterior. Jesus estava ali na cruz, já vivendo os seus últimos tempos. Os céus estavam com a sua atenção total naquele momento. O inferno estava com a sua atenção total naquele momento. E muitas pessoas presenciavam e olhavam e viam Jesus ali naquela cruz. Era o mesmo momento para todos, era o mesmo Jesus, a mesma cruz, mas haviam perspectivas diferentes. Irmãos, é importante que a gente entenda que o Jesus era o mesmo. Jesus é sempre o mesmo. A Bíblia diz, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que faz ou o que pode, às vezes, alterar as coisas, o que pode mudar a nossa vida, não é apenas o Jesus que ali está, mas é a perspectiva ou a expectativa que nós temos em relação a esse Jesus que se faz presente hoje aqui. A perspectiva pode mudar tudo. A expectativa pode mudar tudo. A forma que eu olho para Jesus, a forma que eu me achego a Jesus, a forma que eu me apresento diante dele, ou que eu não faço diante dele, ou aquilo que eu faço, aquilo que está em mim, de maneira que a circunstância, a perspectiva, a circunstância é a mesma, mas a perspectiva é diferente. A perspectiva errada pode me fazer estar em um lugar certo, pode me fazer estar presente ao homem certo, ao Deus certo, ao Jesus certo, mas não receber de nada, sair dali sem nada, porque a minha expectativa foi errada. Uma expectativa furada, uma expectativa que não funcionava. Se nós olharmos para a cena, a maior cena da história da humanidade, nós vamos olhar uma multidão, muitas pessoas que passaram por ali, e cada uma saiu dali de um jeito, cada uma saiu desta cena de uma forma, cada uma saiu da cena colhendo exatamente aquilo que a sua expectativa colocava. Colhendo, tendo a sua colheita segundo as sementes que lançou naquele momento e naquele tempo. E eu quero falar sobre pelo menos 5 perspectivas, das quais nós podemos usar para chegar até Jesus. E para que nós possamos compreender de que forma estamos olhando para Jesus, que perspectivas nós temos quando olhamos para Jesus. Porque às vezes nós olhamos, nós andamos, nós estamos com Jesus, mas não recebemos nada. Jesus está presente, Jesus está agindo, está trabalhando, Ele está operando, mas não estamos vendo nada. Era o mesmo momento, mesmo Jesus, mesmo ali na cruz, mesmo enquanto Jesus estava ali na cruz, vivendo as suas últimas 6 horas nessa terra, Ele ainda se tornou, ou era ali um agente de salvação. Ele ainda emanava salvação, ele ainda estava pronto para produzir salvação, ele ainda estava pronto para resgatar o homem, ele ainda estava pronto para transformar vidas, ele ainda estava pronto para perdoar, mesmo ali na cruz, em todo o tempo, em qualquer tempo. Jesus, ele é o agente de salvação, o agente de Deus para salvar o homem do pecado e da maldade. Mas é preciso que a gente tenha a perspectiva correta, é preciso que a gente olhe da maneira certa. E dentro das perspectivas que ali estavam, eu quero trazer a primeira.
A primeira perspectiva, a forma de olhar, a forma de ver, é a perspectiva da multidão. A multidão que estava ali aos pés da cruz. A multidão que estava já adaptada ao processo de crucificação. Eles já estavam acostumados com a crucificação. Eles eram acostumados a ver pessoas sendo sacrificadas todos os dias, justos ou injustos. Eles viam e eles sabiam que mesmo algumas pessoas justas eram crucificadas. Mas quando eles estavam ali, movidos e motivados talvez pelo ambiente, quando eles olharam Jesus subjugado por Roma, quando eles olharam Jesus subjugado pela força dos soldados, quando eles olharam Jesus preso lá naquela cruz, a Bíblia diz que a multidão olhava para Jesus e zombava dele. A multidão olhava para Jesus e debochava de Jesus, porque o ambiente, o momento, aqueles que ali se apresentavam, zombavam e debochavam, então todos iam junto com a multidão, na perspectiva da multidão. Muitos olhavam e também zombavam, sem compreender exatamente o que estava acontecendo, sem compreender o momento especial na história da humanidade que eles estavam ali presenciando. Eles olharam para Jesus, o autor da salvação, que estava produzindo o maior milagre que ele fez, que é rasgar o véu do templo, que é dar livre acesso do homem a Deus, que é aniquilar o poder do pecado e da morte, que nos escravizava, nos separava de Deus. Eles não entendiam nada, não compreenderam nada, então eles zombavam de Jesus. Não tinham expectativa, não entendiam o que estava acontecendo, eles apenas reagiam à vibe do momento. É só um momento. Mesmo aqueles homens, a multidão que seguia Jesus, alguns que andavam com Jesus, que talvez se alimentaram dos pães e peixes que foram multiplicados por Jesus, alguns que talvez com seus próprios olhos viram Jesus ressuscitar o morto, viram Jesus dar vista aos cegos, alguns que ouviram e talvez viram Jesus andar por sobre o mar. Mas naquele momento, no momento em que toda a multidão estava enfurecida, uma euforia por ver aquele agitador, o Jesus, que se dizia o Rei dos Reis, e eles zombavam e diziam: se tu não é o Rei dos Reis, desce daí, porque eles olhavam segundo a perspectiva da multidão. Irmão, é muito perigoso quando nós olhamos para Jesus seguindo as expectativas ou a perspectiva de outros. Quando nós queremos entender Jesus segundo a perspectiva de outros, quando somos pressionados às vezes pela visão dos especialistas, somos pressionados às vezes pela visão daqueles que se dizem conhecer, que se dizem saber, que se dizem entender, daqueles que vêm com argumentos prontos e nos pressionam, e às vezes pressionados segundo a perspectiva de outros, nós julgamos errado, nós entendemos errado, então acabamos por rejeitar aquele que está ali para trazer salvação. A perspectiva da multidão é quando nós não temos o entendimento real e verdadeiro daquilo que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz que Jó, quando teve uma experiência com Deus, uma experiência real com Deus, e só depois ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Preste atenção. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia daquilo que os outros diziam para mim. Eu te conhecia daquilo que os outros falavam para mim. Diziam que o Senhor era grande, e a pessoa que me disse que o Senhor era grande, é uma pessoa que eu conheço, então eu confiei e acreditei. Me diziam que o Senhor era maravilhoso, que tem uma paz que excede todo entendimento, e a pessoa que me disse sobre isso é uma pessoa que eu confio, então eu acreditei. Eu te conhecia porque as pessoas falavam que o Senhor é um Deus extraordinário. Eu ouvi falar desse Deus, e eu confiei, e eu acreditei, por isso eu o seguia. Jó, a Bíblia diz, quando antes mesmo de sofrer ou de passar pela sua aprovação, Deus deu testemunho de Jó, dizendo: Jó é um homem íntegro, fiel, que ama a Deus e que se desvia do mal. Quando ele apenas ouviu falar, ele ainda era já um homem de Deus, mas depois de toda a sua experiência, Jó volta a falar com Deus, e ele muda a sua fala, porque ele diz: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora as coisas mudaram.
Mas agora a perspectiva é diferente. Mas agora te veem os meus olhos. Agora eu entendo coisas que antes para mim eram dificílimas. Agora, sentindo a tua presença, eu posso compreender o tamanho, a profundidade. Agora eu posso entender verdadeiramente o teu amor. Agora eu conheço ao Senhor de verdade, de um jeito diferente. Quando nós andamos ou vemos Jesus apenas segundo a perspectiva dos outros, segundo a perspectiva da multidão, nós corremos o risco de andar com a multidão e andar fazendo a coisa errada, buscando a coisa errada, andando que nem boi, que nem boiada, onde um vai, todo mundo vai, vivendo de ondas em ondas, de vibe em vibe, de momentos em momentos. Olha aqui, irmão, quanta gente já passou no nosso encontro com Deus, quanta gente. Momento do encontro com Deus, a igreja se movimenta, todo mundo se mobiliza, as células se mobilizam. Como nós vamos fazer a partir de agora? Já estamos mobilizados. Foi adiantadinho, mas agora vamos pegar com força. Está chegando o encontro com Deus, e a gente quer, vamos. E alguns ficam, não sei. Mas quando ele vê todo mundo se mobilizando, quando ele vê a igreja, quando ele vê as pessoas, ele sente desejo também. Diz, eu quero ir, eu quero participar. Então eles vão, é ruim, não é ruim, é uma coisa boa, mas ele não está indo porque quer uma mudança em si, ele não está indo porque ele quer um encontro com Deus, ele vai porque ele quer onde todo mundo está indo, está seguindo a vibe da multidão, a perspectiva da multidão. Aquilo que os seus olhos veem parece apenas um momento de festa, parece apenas um negócio legal, é algo que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. A multidão, elas nos leva quase que impulsionados pelos momentos, sem pensar ou sem saber discernir o tempo correto, sem saber discernir o evento ou o fato, aquilo que de verdade está acontecendo, porque na perspectiva da multidão era apenas mais um sacrifício, aliás, era apenas mais uma crucificação. Na perspectiva da multidão era apenas mais um farsante, era apenas um Jesus que antes até era bonzinho, porque ele curava as minhas dores, ele me deu um pão para comer, ele fez milagres, eu fiquei impressionado, mas agora está aí, está subjugado, não disse que era Deus, não ia querer fazer. Na perspectiva da multidão, a coisa não estava funcionando. Quantas vezes somos pressionados, irmão? Quanta gente que estava ali, que confiava em Deus e acreditava em Deus, alguns dos discípulos, mas quando viram a multidão enfurecida, quando viram a multidão furiosa, eles se esconderam, fugiram, porque a perspectiva da multidão às vezes é muito forte. Quando nós queremos ou quando nos sentimos pressionados, quem nunca se sentiu pressionado? Quem nunca foi pressionado no meio de pessoas que não confiam em Deus, que não acreditam em Deus? Quem nunca foi pressionado a seguir a perspectiva da multidão, quando as pessoas zombam de Deus, todos zombam de Deus, e você está ali no meio, e aí faço ou não faço, falo ou não falo, digo ou não digo, estou pressionado. A gente se sente pressionado a seguir a multidão, a ir junto com a multidão, com as pessoas, com a maioria. Eu lembro quando eu era adolescente, meus pais, a gente ia na igreja, eu tocava já bateria, já tinha tido muitas experiências com Deus, mas eu tinha vergonha, irmão. Eu tinha vergonha de dizer que eu era de Jesus e que eu era crente. Porque quando eu chegava na escola, no meio dos meus amigos, eles começavam a falar outras coisas. E então, na época, ainda lá atrás, ser crente era mais, hoje ainda é meio modinha, mas antigamente não era. Não tinha modinha. Crente era ainda mais julgado, era ainda mais, havia muito mais preconceito. E quando as pessoas diziam, você é crente? Você vai lá na igreja dos crentes, naquela igreja lá? E eu ficava sem saber o que dizer, então eu olhava para um para o outro, sabe o que é? Meu pai e minha mãe, eles são crentes, né? Fazer o que? Eles vão lá, daí eu tenho que ir junto. Na perspectiva da multidão, quando pressionado a tendência é a gente rejeitar. A tendência é a gente segue o fluxo. Quando eu estou aqui na igreja, quando todo mundo está adorando, quando o clima é favorável, então eu sou adorador, é a multidão. Mas se eu não estou aqui, se eu estou no meio do ímpio, se eu estou em um lugar que não é favorável, então eu não sou tão adorador assim. Então eu não sou tão de Deus assim.
porque a minha perspectiva segue o fluxo da maioria. A segunda perspectiva que nós podemos ter, às vezes, quando nos aproximamos de Jesus, é a perspectiva dos líderes judeus, dos fariseus, dos homens, dos doutores da lei. Aqueles homens, quando olharam para Jesus na cruz, muita coisa acontecendo, o mundo espiritual, num verdadeiro rebuliço, havia uma convulsão espiritual naquele momento, uma batalha, uma guerra tremenda. Todo o destino do homem, todo o destino da humanidade reservado e decidido em apenas um momento, algumas poucas horas que definiriam toda a eternidade. Um momento especialíssimo, mas os líderes judeus, quando eles olharam para Jesus, quando eles viam Jesus na cruz, não havia outro sentimento no seu coração a não ser de alívio. Havia ali na cruz uma ameaça sendo extirpada. Jesus era uma ameaça para os líderes judeus, porque tudo ia bem, eles até esperavam o Messias, eles até desejavam o Messias, eles pregavam sobre o Messias, eles falavam do Salvador, que Deus enviaria o Salvador, pregavam sobre isso, todos tinham expectativa, mas a expectativa deles era errada, porque não era exatamente esse Salvador que eles esperavam. O Salvador que eles esperavam seria um grande líder político militar, que com certeza não viria de Nazaré, mas viria da linhagem especial dos sacerdotes. Teria que ser alguém importante, teria que ser alguém da cúpula judaica, teria que ser alguém dos homens mais importantes. Como pode um menino, filho de um carpinteiro, que veio lá de Nazaré, chegar diante de nós e querer tomar o que é nosso? Chega aqui e diz que é o Senhor, que Ele é o Messias. Não, esse Messias eu não quero. Eu até quero um Messias, mas não é esse. Eu até quero um Salvador, mas não é desse jeito. Não é isso que nós esperávamos. Nós esperávamos alguém que viria com poder, com autoridade, e nos ajudaria, nos levantaria, e nós iríamos virar o jogo contra Roma. Nós seríamos agora aqueles que dominariam a nação romana. O que Roma está pensando? Hoje eles crucificam os nossos, mas vai chegar o dia, quando o Messias vier, que nós é que crucificaremos esses romanos. Essa era a expectativa de ter um grande líder político, militar, humano, e Jesus chega dizendo: o meu reino não é daqui. Então eles começaram a se sentir ameaçados, porque este Jesus, este homem simples e humilde, começou a fazer milagres. Ele começou a falar e debater com eles com uma sabedoria diferente, de maneira que ele começou a convencer a muitos, e as multidões seguiam a Jesus. Homens e mulheres andavam atrás de Jesus e ficavam admirados com o seu conhecimento. Até mesmo alguns que eram doutores da lei acreditaram, confiaram e se salvaram e começaram a andar com Jesus. O reino judaico da igreja da época começou a ruir. O poder estava ameaçado. As pessoas já não tinham mais os grandes líderes como referência. Agora a referência estava mudando, e a referência era Jesus e os discípulos e a igreja que ele começou a construir. Isso era um perigo. Então, se sentindo ameaçados, eles fizeram parte de uma burla, de uma mentira, de um engano, para poderem colocar Jesus na cruz. Então, quando eles olharam Jesus na cruz, eles disseram: estamos nos livrando desta ameaça, o poder ainda é nosso, não queremos perder o poder. Irmão, às vezes o evangelho de Jesus pode nos parecer ameaçador, ameaça o nosso poder de decisão, e tememos perder o controle, porque nós gostamos de ter o controle. Preste atenção. Eu quero um Salvador, eu quero Jesus na minha vida, mas não é bem desse jeito. Não é bem esse Jesus, porque esse Jesus, ele chegou aqui, mas ele me está tomando algumas coisas que eu gosto demais. Esse Jesus chegou aqui, mas ele está mudando algumas coisas que eu não queria que fosse mudado. Ele está fazendo algumas coisas que eu não esperei que ele fizesse. Ele está tomando umas decisões que não era assim que eu queria, não é bem desse jeito que eu pedi.
Eu quero Jesus na minha vida, mas não é assim, não é desse jeito. Na perspectiva dos líderes judeus, Jesus não era um salvador, Jesus era aquele que apenas atrapalhava o seu projeto de poder. Jesus estava atrapalhando. E às vezes o evangelho de Jesus Cristo pode estar atrapalhando a nossa vida, e nós começamos a rejeitar o Salvador, porque nós temos apenas um projeto de poder pessoal. Não são poucos, irmão. Quantas pessoas, casais, que vieram, passaram aqui nessa igreja mesmo, pedindo a Deus: oh Deus, salva o meu marido, Deus, salva a minha esposa, salva os meus filhos, Deus, salva os meus pais. Mas Jesus veio e entrou, e daqui a pouco ele começou a mudar as coisas, e o poder foi alternando de lugar, porque quando Jesus chega, olha aqui, irmão, quando Jesus chega, ele não toma o poder. Jesus não toma as rédeas da nossa vida. Ele entra e começa a se mostrar, e começa a se revelar. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, quando nós o conhecemos de verdade, o nosso desejo não é outro a não ser entregar o comando para Ele e dizer: Jesus, dirija para mim, dirija a minha vida para mim, controla para mim. Porque nós começamos a perceber que Ele é quem sabe de tudo, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quanto mais eu entrego, mais eu quero entregar, porque é maravilhoso o que Ele faz. Mas eu já vi esposo e esposa desesperado, porque Jesus está tomando o controle. Jesus está começando a mudar, está começando a mudar a cabeça, está começando a mudar o entendimento. Agora a pessoa só quer orar, agora está ficando crente demais. Está ficando crente demais. Eu até queria que Jesus viesse, arrumasse a nossa vida, arrumasse a nossa casa, mas, poxa, agora o cara nem quer ir mais para o bailinho. Agora não quer mais tomar aquela, agora não quer mais, agora virou, não era esse Jesus que eu queria. Eu queria Jesus, mas não é bem assim, não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu esperei. Agora quer se envolver em ministério, agora quer ser líder de célula, agora só pensa em Deus, agora só quer, não, está tomando aquilo que é meu, antes eu que dominava. Eu me lembro quando minha mãe conheceu Jesus. Jesus curou ela de um câncer na garganta, um culto à tarde. Aliás, a cura aconteceu no meio da rua. Ela foi no culto da tarde, estava indo para casa, lá no meio da rua ela sentiu um choque, e ela sentiu que estava curada. Jesus curou, e ela começou a conhecer Jesus, e ela se apaixonou por Jesus. Então ela ia na igreja, meu pai não ia, mas ela ia. Ele respeitava até um tempo, quando de repente ele percebeu que estava perdendo o poder, porque ela não queria mais ir no baile, ela não queria mais acompanhar, ela não queria mais, agora ela queria que Jesus dominasse tudo. Então ele ficou desesperado, estava perdendo o poder. Chegou um dia que ele falou: se você quer ir, quer esse Jesus, por que você não pega as tuas coisas e vai morar na igreja? E ela disse: não fale duas vezes, que eu já estou arrumando minha mala, porque Jesus é melhor na minha vida do que você. Eu amo. Estão completando quase 50 anos de casado, mas não me aperta, porque eu encontrei o Messias. Às vezes nós olhamos para Jesus, aquele que era para ser o Salvador, aquele que esperávamos, aquele que buscamos, aquele que desejamos, mas quando Ele chega, a nossa perspectiva, Ele passa a ser uma ameaça. Já ouvi dizer de gente que parou de orar porque sentiu que Jesus estava mudando demais as coisas na sua vida. Vamos parar de buscar Deus, vamos parar de ir na igreja demais, que nós estamos ficando loucos, porque não conhece a palavra de Deus, quando ela diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Às vezes o evangelho de Cristo pode nos parecer ameaçador, e aquele Jesus que era para ser o amor da nossa vida se torna uma ameaça, e nós o rejeitamos. Os líderes rejeitaram a Jesus porque se sentiram ameaçados. Às vezes nós viemos para Jesus, como a Bíblia diz, querendo apenas um remendinho aqui, um remendinho ali, mas Jesus diz que não se põe remendo novo em roupa velha. Eu queria Jesus, mas eu só quero que Ele arrume o meu casamento. Eu quero só que Jesus pague as minhas dívidas. Uma vez ficou moda esse negócio aí, né? Fizeram até uma musiquinha: o meu Deus cancela as minhas dívidas. Meu Deus, vamos gastar à vontade, depois Jesus paga.
Mas nós ora e resolve. Eu só queria isso. Não quero que ele mude. Eu não quero que ele me chame para o ministério. Eu não quero que ele me fale em ganhar almas. Eu não quero que me fale em vida futura. Não me fale em salvação. Não me fale em vida eterna. Não me fale em inferno, porque eu morro de medo de ir para o inferno. Eu só quero a cura. Eu só quero, é isso que eu quero o poder. Às vezes Jesus, o evangelho, é uma ameaça. Aqueles homens viam Jesus como uma verdadeira ameaça. Então quando eles olharam para Jesus na cruz, para eles não havia outra coisa a dizer a não ser: a ameaça foi extirpada. Sabe de nada, inocente. Porque quando chegou no domingo, a ameaça voltou. E voltou ressuscitada, ressurreto de Deus, para viver eternamente. Irmão, ninguém consegue parar o que Jesus está fazendo. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Ninguém pode parar o que Jesus está fazendo através da sua igreja. O homem não pode parar. Já mataram muitos cristãos. Já colocaram nas arenas para ser morto por leões, por soldados. Matava um, Jesus levantava dois. E a igreja sobreviveu e passou e vai até o final. Porque ninguém pode parar. É uma ameaça para o mundo. É uma ameaça para o inferno. É uma ameaça para o pecado. É uma ameaça para a morte. Mas para nós é a vida eterna que Deus nos entregou através do seu único Filho que foi na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Bem forte para Jesus, Salvador, nosso Salvador. A terceira perspectiva também que nós olhamos é dos soldados. Os soldados romanos. Os caras todo dia faziam a mesma coisa, irmão. Quantos eles já tinham crucificado? No dia de Jesus era 3. Jesus e mais 2. Para os soldados era só mais um dia. Era mais um dia de trabalho. Alguém chegou hoje, o que vão fazer hoje? Hoje tem 3 para não arrebentar no meio. Mas já chicotearam? Já bateu? Não, ainda tem que bater ainda, cara. Ainda tem que chicotear, ainda tem. Não, puxa, ontem já fui eu, vai você hoje. Não, é você. O plantão, a escala é tua, presta atenção aqui, ó. A escala é tua. Toma essa que é de graça. A escala é tua. Vai você. Mas eu já estou com o braço cansado. Louco, ontem, já bati ontem, antes de ontem, você viu que era um grandão, cara, não foi fácil aquele grandão lá não. Tem que ir de novo? Tem que ir de novo. Então eles pegaram Jesus, como pegaram os outros 2 ladrões. Zombaram um pouquinho mais, porque ele era o rei dos judeus. Vamos tirar uma casquinha, vamos se divertir um pouquinho. Quem que não quer se divertir um pouquinho enquanto trabalha? É só um trabalho. Então a perspectiva dos soldados era de indiferença. Jesus, o ladrão, não importa, era tudo a mesma coisa. Nada, não alteraria os seus planos para o dia. Vamos fazer isso aqui de uma vez, vamos ligeiro, para nós ir para casa. Jesus foi crucificado às aproximadamente 9 horas da manhã. Vamos crucificar de uma vez, levanta essa cruz aí, pega aquele martelo. Não pegou o prego ainda. Não tinha nada acontecendo. Na perspectiva dos soldados, era mais um dia só. Era só mais um culto. Só mais um dia de trabalho. Não havia uma expectativa de receber salvação. Não havia uma expectativa de mudança de vida. Não havia expectativa de um grande milagre acontecer. Aliás, eles nem sabiam da revolução espiritual que estava acontecendo. Não aparecia nada, não via nada. Está tudo igual, tudo não. Vamos acabar de uma vez para nós ir embora, porque o importante é ir embora. Será que vai demorar demais para acabar isso aqui? Porque nós estamos aqui, não é por causa de Jesus. Nós estamos aqui porque é o nosso trabalho. Nós vamos aqui apenas cumprir com o nosso dever. Nós vamos aqui apenas cumprir com a nossa obrigação. Eu sou crente, domingo é dia de crente na igreja. Então eu vou na igreja, porque é a minha obrigação. Não há uma expectativa em Jesus. Não há uma expectativa em ver algo acontecer. Eu só quero cumprir com a minha parte. Ir para casa tranquilo. Fazer aquilo que me pediram, cumprir com aquilo que me é colocado, que me é posto. Depois que eu terminar tudo, eu posso ir embora. E se eu puder ir mais cedo, melhor ainda. A expectativa, a perspectiva dos soldados é uma perspectiva de indiferença. Porque, aparentemente, não tinha nada extraordinário acontecendo. Aparentemente,
Não tinha nada demais naquele lugar. Era a mesma coisa de todos os dias. Eles estavam acostumados a mexer com homens sangrando, feridos, bandidos, assassinos. Então eles crucificaram Jesus, como também eles crucificaram os ladrões, como ontem tinham crucificado mais alguém, no outro dia crucificado um outro, e a expectativa é que amanhã teria mais um para crucificar. Não tem nada de especial aqui. Não há nada de especial neste momento. Tem uma multidão aí, porque o cara fazia barulho bastante, mas até a multidão estava contra. Os soldados até vão bater mais, o povo está gostando, bate mais. Vamos bater mais. 49 chibatadas. Aliás, 39 chibatadas, era para ser 40. Eles davam uma a menos, né, para não errar. Os judeus eram assim. Eles eram religiosos, mas vamos fazer o que é errado, vamos fazer bem certinho. 39 chibatadas. Cansados, porque a perspectiva dos soldados era apenas ir para casa. Aproveitaram, sim, é claro, Jesus estava ali. As vestes de Jesus estavam ali, eram preciosas. A sua túnica, a Bíblia diz, foi tecida numa peça só, irmão. Se hoje já é valorizado, imagina naquela época. Era um alto valor. Então eles não tinham nem expectativa de ir em Jesus, a não ser aquilo que estava ali. Já que estamos aqui mesmo, já que sobrou, vamos lançar a sorte. E depois cada um pegou a sua parte. Aquele que ganhou a túnica levou, as outras peças eles rasgaram e dividiram entre si, e cada um pegou o seu pedaço e foi para casa viver a sua vida. Foi só mais uma crucificação. Como nós às vezes fazemos. Como nós às vezes estamos diante de Jesus, conhecendo a Ele, pior ainda, sabendo quem Ele é, na casa de Deus, mas a nossa perspectiva é acabar isso aqui de uma vez para ir para casa. A nossa perspectiva está no almoço, no jantar que está nos esperando lá em casa. A nossa perspectiva está no trabalho, talvez no boleto que vai vencer amanhã. Nós estamos diante de Jesus, mas com a perspectiva errada. Tem gente rindo aí, eu acho que Deus revelou aí, ó. Mas com a perspectiva errada, irmão, a gente volta para casa do mesmo jeito que veio. Talvez pela graça, uma pecinha de roupa, vai sobrar alguma coisinha, e a gente vai levar. Quando Jesus estava ali, o autor da salvação, quando estava ali o Filho de Deus crucificado, o universo, o mundo espiritual, uma verdadeira revolução, mas aqueles homens foram indiferentes, porque eles não entenderam nada, eles não viam nada de diferente. Então, porque eles chegaram indiferentes, eles foram embora da mesma forma, talvez um pouco mais cansados, porque foi só isso que eles tiveram, um pouco mais de cansaço. Quando a gente chega diante de Jesus indiferente, pega essa aí. Às vezes só o que sobra é o cansaço. Quando a gente vem na presença de Deus com indiferença, só sobra o compromisso, só sobra o dever, só sobra a parte ruim. Mas depois um dos soldados que ficou até o final, a Bíblia diz, ao final de tudo, quando Jesus clama, ele reconhece e diz: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Uma perspectiva mudada. A quarta perspectiva que eu quero falar hoje é a perspectiva do ladrão altivo. O ladrão altivo é aquele que zombou, aquele que reclamou. Para o ladrão altivo, Jesus não era nada mais do que uma farsa. Pediu até que Jesus se livrasse a ele, mas ele estava só zombando, ele não acreditava de verdade que Jesus ia fazer. Mas, como diz, vamos arriscar um zoinho, né? Vamos arriscar, vai que dá certo. Você não é o Jesus, não é o rei, não é poderoso, salva-te a ti mesmo e tira eu também. Ele não tinha expectativa de salvação, de vida eterna, não. Ele queria só se livrar do B.O. Ele queria só se livrar da morte. Ele queria se livrar da cruz. Sabe quando a gente está no B.O.? Ó, Senhor, me livra eu. Ele faz um monte de promessa. A gente até faz promessa. Esse aqui nem promessa fez. Senhor, livra eu, tira eu. Não quero Jesus de verdade. Ele não queria o que Jesus tinha para oferecer. Ele não queria o que Jesus tinha para dar. A perspectiva dele era apenas sair da cruz e voltar a fazer as coisas que ele fazia antes. Ele não estava arrependido. Ele era verdadeiramente um malfeitor. Então ele zombou de Jesus, olhou para Jesus como alguém que não podia fazer nada por ele.
olhou para Jesus como alguém que não podia resolver a sua vida, porque talvez ele olhou para Jesus ali e olhou para si mesmo e disse: a minha situação é insolúvel, ninguém pode me tirar daqui, quanto mais esse Jesus. E às vezes nós chegamos diante de Deus assim, irmão, com essa perspectiva. Nós até temos uma necessidade, até temos um interesse, uma vontade, sabemos que Jesus é o Jesus que fez grandes coisas, mas achamos que a nossa situação é insolúvel. Domingo passado o pastor Patrício falou aqui, quando nós trabalhávamos com a rede de homens, sofrendo, e um dia nós conversando e falando: é difícil, trabalhar com homem é difícil, e um dia nós paramos e falamos: vamos mudar isso aí, pastor. Vamos mudar, não é mais difícil, vamos dizer que é desafiador. Porque todas as vezes que nós dizíamos que é difícil, inconscientemente, do nosso coração, já dava um desejo de desistir, porque nós estávamos dizendo: isso aqui não pode ser feito. Isso aqui nem Jesus pode resolver. Isso aqui nem Jesus pode fazer. A perspectiva de alguém que não acredita, a perspectiva de alguém que não confia, a perspectiva de alguém que já nem espera a solução. Um ladrão altivo, escravo da sua altivez, mergulhado na sua altivez, mesmo nos últimos momentos da sua vida, mesmo estando condenado e a morte batendo a sua porta, porque a altivez tomava o seu coração, ele não pôde se arrepender e reconhecer quem era Jesus. A altivez, o orgulho, a soberba. Para encerrar aqui, a última perspectiva é a perspectiva do ladrão humilhado, que reconheceu em Jesus a sua realeza, a sua santidade, o seu senhorio, mesmo estando condenado à morte, não tinha expectativas em ser salvo da cruz, mas em receber a salvação eterna. O ladrão humilhado, a Bíblia diz que ele era um malfeitor, a Bíblia diz que ele era um ladrão. Ele era verdadeiramente um homem mau, não tinha uma boa história, ele não tinha um passado glorioso, ele não tinha nada de bom para mostrar para Jesus, ele não tinha como interceder por si mesmo, segundo as suas próprias obras, segundo aquilo que ele mesmo fez, mas ele estava ali no último dia, no último tempo, eram as suas últimas horas, eram as últimas horas de Jesus, mas o ambiente ainda era propício, porque o autor da salvação estava presente, então ele não tinha expectativa em si mesmo, ele não criou expectativa em livrar-se da dor, ele não criou expectativa em livrar-se da cruz, ele não criou expectativa em seus sonhos pessoais que estavam morrendo com ele, mas ele tinha uma única expectativa, é que aquele que estava do seu lado, o autor da salvação, lhe concedesse a vida eterna. Este era o sonho. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim, ele olhou para Jesus, uma frase, e ele reconheceu o senhorio de Cristo, porque ele disse: o Senhor é rei, vai ter um reino, quando o Senhor entrar no teu reino, meu rei, lembra-te de mim. Ele reconheceu a santidade de Jesus, quando ele falou para o outro ladrão, ele disse: nós estamos aqui porque merecemos estar, mas esse aqui não fez nada, ele é santo, ele é o santo de Deus. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, quando ali, nos seus últimos dias, verdadeiramente arrependido do que fez, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O mesmo lugar, o mesmo momento, o mesmo Jesus, a mesma oportunidade. O que decidiu o desfecho de várias histórias foram as perspectivas diferentes. Jesus é o mesmo, o poder está emanando, a salvação está acontecendo, mas é para todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, porque todo aquele que nele crê, Deus enviou o seu Filho, o único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pergunta para nós nessa noite é: qual é a nossa perspectiva? Muitos passaram por Jesus naquele dia, mas poucos encontraram um caminho de salvação. E hoje, irmão, não mais na cruz. Jesus não está na manjedoura, a manjedoura está vazia. Ele não está na cruz, a cruz está vazia. Jesus não está no túmulo, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Hoje Jesus está ocupando o seu trono,
Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas Ele ainda está olhando e ainda é tempo de salvação. E a pergunta mais uma vez: com que perspectiva nós temos nos aproximado do autor da salvação? Com que perspectiva nós viemos até a casa do Senhor, a casa de oração, e nos apresentamos a Ele? O que nós estamos esperando? Qual é a nossa expectativa? Hoje nós temos uma oportunidade. Qual é a nossa perspectiva? Fica em pé em nome de Jesus.